Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Bruno Barreira e na aula de hoje nós vamos dar continuidade ao período populista de 1946 até 1964. Na aula de hoje nós vamos falar sobre as características dos governos de Juscelino Kubitschek e do governo de Jânio Quadros, que vai terminar em apenas 7 meses, aprofundando ainda mais a crise política no Brasil. Vamos aos slides então para ver as características desses governos. Tá? Então, Juscelino Kubitschek chega ao poder, tá? Também com o apoio do PTB, e aqui já numa aliança novamente com o PSD, para poder tentar pacificar o país, ou seja, unindo aqui então a classe trabalhadora com a classe empresarial. Tá? Ele vai vir com um discurso então nacionalista de querer fazer o Brasil crescer 50 anos em 5, e para poder fazer essa política desenvolvimentista ele vai lançar então aí o plano de metas, ou seja, que vai ter uma ênfase aí na indústria. No entanto, apesar desse discurso nacionalista, o plano de metas ele vai contar também com a entrada de multinacionais no Brasil e a maior facilidade para a atuação então do capital estrangeiro aqui no Brasil. Então, nesse período do Juscelino Kubitschek, nós não vamos ter assim grandes crises políticas no Brasil. Ela vai ser já um momento mais pacificado. Na própria imprensa brasileira não vai haver grandes críticas, né, pelo menos nos momentos iniciais do governo Juscelino Kubitschek, né, até porque, olha aqui, ó, o capital estrangeiro ele começa a ser aceito no Brasil, né, facilidades para as multinacionais, é o período que a Volkswagen vai chegar aqui no Brasil, a antiga fábrica de motores nacionais Getúlio Vargas vai chegar ao fim, tá? E aqui então as multinacionais, né, que foi uma ordem, um símbolo desse período aqui no Brasil. O governo de Juscelino Kubitschek ele vai se concentrar em fazer investimentos em infraestrutura, até para poder atender essas empresas que estavam chegando no Brasil, ou seja, ele vai fazer construção então de estradas. A própria Constituição de Brasília, que era a meta-síntese então desse plano de metas, né, ou seja, mudar a capital do Brasil para uma outra região. Há quem diga que essa mudança já ocorreu mesmo para poder facilitar uma futura atuação aí dos grupos internacionalistas, porque no Rio de Janeiro havia um grupo também de militares muito forte também que apoiava o nacionalismo econômico, tá? Empréstimos, então, ou seja, um forte endividamento externo com capital estrangeiro nesse período, né? Urbanização intensa e desordenada, ou seja, porque ele não vai se preocupar em fazer uma reforma agrária. E esses investimentos aqui, ele não vai acontecer em todas as regiões. A própria Sudene, né, Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, vai ser um fracasso. Então, ou seja, vai haver um forte êxodo para as cidades, que vai acabar fazendo essa urbanização aqui desordenada, ou seja, já é o início aqui, né, já tinha acontecido antes, mas aqui vai ter uma fortificação maior da favelização das grandes cidades brasileiras. Tá? Então, o resultado aqui dessa política, né, que tinha um discurso nacionalista, mas na prática era internacionalista, vai ser de forte inflação e de concentração de renda. Tá? Continuando aqui, aqui vai surgir então Brasília, fotos aqui da época da construção de Brasília, tá? E então consequências aqui da política desenvolvimentista de Juscelino Kubitschek. Vai ocorrer sim uma diversificação da economia, ou seja, o Brasil ele vai dar um salto industrial importante nesse período, mas essa diversificação industrial, essa diversificação econômica, ela é para poucos, ou seja, a população ela não conseguia participar daquilo ali. Tá? Uma desnacionalização da economia, ou seja, a economia passa a ficar mais dolarizada. Inflação e dívida externa, isso aqui significa que o Brasil vai ficar mais dependente do capital estrangeiro, tá? Ou seja, aumento da dependência econômica, aumento da dependência tecnológica e aumento das disparidades regionais. Como não se teve também um olhar para o interior do Brasil, para o campo, para a forte concentração de terras no Brasil, só para você ter uma ideia, quase 50% das terras produtivas no Brasil está nas mãos de apenas 1% dos produtores, né? E isso aqui vai acabar dando lugar, então acabar surgindo as chamadas ligas camponesas, que já é o embrião do movimento dos sem terras, porque a situação no campo, de fato, ela é
muito ruim, né? Ou seja, 50% das terras produtivas está nas mãos de apenas 1% dos produtores. Vamos continuando aqui então. Consequências ainda desse desenvolvimentismo, a gente tem aqui uma charge da época, e aqui o povo que não foi beneficiado então com essa política, né? E aí ele fala aqui, né, primeiro o projeto dos automóveis, depois você, né, em relação ao povo, e as críticas também que se fazia na época, ele jogou muito dinheiro fora, construindo Brasília e trazendo as multinacionais para o Brasil. Continuando aqui, então, diante dessa política toda aí do Juscelino Kubitschek, no campo a coisa começava a ferver, né, a pegar fogo, ou seja, os movimentos sociais aqui, as ligas camponesas. Olha aqui, ó, as ligas camponesas então pedindo a reforma agrária, onde vai se destacar aqui Francisco Julião, né, que foi o criador então dessas manifestações aqui no campo, para mostrar que a população brasileira estava muito miserável. E de fato estava muito miserável, havia uma miséria muito grande no campo e o governo precisava dar atenção a essa população. Mas as políticas então aí desenvolvimentista, atrelado ao capital estrangeiro, vai acabar deixando essa questão aqui importante de lado, tá? Continuando aqui sobre a cultura então brasileira no final da década de 50, ou seja, como é que estava o Brasil naquele momento, havia aqui então também na cultura um aumento do americanismo no Brasil, ou seja, de uma maior invasão cultural norte-americana no Brasil através da política de boa vizinhança, né, feita pelos Estados Unidos, né? Então a própria cultura brasileira já estava mais aí inserida nesse internacionalismo, de o brasileiro consumir também produtos culturais norte-americanos. Tem um livro muito bom sobre isso, que é A Invasão Cultural Norte-Americana, de Evan Farivene, se eu não me engano o nome da autora. Eu vou deixar na descrição aí do vídeo para quem estiver interessado. Então aqui mesmo, ó, chamados Anos Dourados, né, a própria modo de se vestir, imitando já uma cultura norte-americana, ou seja, a própria atuação aí do capital estrangeiro sobre a cultura brasileira. Mas também é o início da televisão, da telenovela, ou seja, desses produtos brasileiros aqui e inclusive da afirmação de uma nova música brasileira que era a Bossa Nova. Aqui a gente tem aqui o disco de lançamento, né, que vai ser um símbolo marcando o chamado lançamento da Bossa Nova, que era Chega de Saudade, de João Gilberto, tá? E aqui depois então vai começar o colapso do populismo no Brasil. A gente já está encerrando aqui essa aula que ficou um pouquinho longa, galera, mas como eu falei, é muito conteúdo para a gente dar aqui em vídeo. Então continuando aqui, galera. Depois aqui então vai começar o governo de Jânio Quadros, tá? Ou seja, depois ali de Juscelino Kubitschek, já vai ser o penúltimo governo desse período, e Jânio Quadros, ele vai governar por apenas 7 meses, tá? Ele foi eleito aí, então com o apoio da UDN, da União Democrática Nacional, mas ele vai terminar sem base política. Esse político aqui, ele era extremamente teatral, contraditório, né? E ele tinha aqui como símbolo uma vassoura. Ele dizia que ia varrer a corrupção do Brasil, né? Ou seja, a velha discurso de combater a corrupção no Brasil. Ou seja, isso já vem desde aquele período, né? E aqui a vassoura, portanto, como esse símbolo aqui para varrer a corrupção, né? Quando ele chega ao poder, então, ele vai ser extremamente contraditório, porque ele foi eleito por grupos conservadores, ele, no entanto, vai fazer toda uma política de progressista, ou seja, ele vai, inclusive, fazer novamente uma política de independência externa, né? Ou seja, chamado PEI, Política Externa Independente. Para os trabalhadores internamente, ele vai atuar de acordo com os interesses da burguesia brasileira, ou seja, ele vai congelar os salários, ele vai cortar subsídios para o trigo e para o petróleo, ou seja, vai aumentar o preço dos alimentos, vai aumentar o preço do combustível, isso vai causar inflação. Então, ou seja, o trabalhador brasileiro vai ficar extremamente descontente com o seu governo. E externamente ele vai acabar desagradando também os Estados Unidos, ou seja, ele vai fazer a política externa independente, ou seja, de não alinhamento, onde ele vai reatar as relações diplomáticas com a União Soviética, com a China e com Cuba. E sim, aqui nessa imagem, olha aqui, ó, a gente vê aqui o nosso presidente, né, nosso ex-presidente, Jânio Quadros, condecorando Ernesto Che Guevara com a maior honraria da República Brasileira. Isso aqui pegou mal demais. Tá? E aí também outras questões aqui, ó.
Ele, com o seu moralismo, ele vai proibir o uso de biquíni nas praias brasileiras, né, lado conservador dele. Proibição de corridas de cavalo em dias úteis, só pode final de semana. Dias úteis para quê? Né? Coisa de vagabundo, né? Aquele discurso bem conservador. E proibição de brigas de galo, tá? Que aqui realmente, né, é uma coisa que tem que ser proibida mesmo. Enfim, isso aqui tudo vai acabar gerando aí um descontentamento geral da nação e ele vai acabar renunciando, aumentando ainda mais a crise na política brasileira. Tá? E aí depois vai vir o nacionalista, ou seja, o pregador aí de nacionalismo econômico tentando retomar a política nacionalista de Getúlio Vargas, o João Goulart, e aqui eu vou deixar para a próxima aula. Bom, então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula nós já vamos falar sobre o governo de João Goulart e o golpe civil-militar de 1964, que deu início à ditadura militar no Brasil. Deixe aí o seu like, se inscreva no nosso canal, ative as notificações para as próximas aulas e até a próxima, pessoal. Fui!